Olá, queridas noivas, aqui é a Arielle, em Santa Catarina, e eu estou fazendo esse podcast hoje que ele me guiou a fazer. Um podcast que fala muito ao meu coração, porque eu vou falar sobre Astrid, a minha filha, a bênção que o Senhor colocou na minha vida para eu cuidar. Eu acredito que vocês tenham lido em meus relatórios de louvor anteriores, onde eu comentei primeiro que a minha filha teve há uns 2, 3 anos atrás, mais ou menos, ela teve um problema muito grave, um distúrbio alimentar muito grave, anorexia nervosa. E foi um período muito difícil, de muita provação, onde ela chegou a perder os movimentos da perna, de tão fraquinha que ela ficou. Mas quando eu olho para trás e penso nesses momentos, eu lembro como o nosso amado esteve ao meu lado, esteve junto comigo, junto com Astrid, como ele me sustentou, como ele me deu forças para passar aquela situação. Eu jamais vou esquecer quando naquele ano teria um festival de música. A Astrid ama música, ama, ela faz aulas de canto, ela gosta muito de música, que a tem ajudado muito. E eu lembro que aquele ano, no começo do ano, antes do problema surgir, o pai terreno dela tinha comprado ingressos para nós irmos a esse festival de música, que era em outra cidade, uma cidade bem longe de onde a gente mora. E ela ficou muito animada, muito feliz. Porém veio o problema de saúde, ela ficou extremamente fraca. E eu lembro até hoje que um dos médicos que a estava tratando, faltava o quê? Faltava acho que menos de um mês para o festival. Falou para mim, para o pai dela, o pai terreno dela e para ela. Olha, não tem como a Astrid ir para esse festival, ela está muito fraca, não vai ter como. Eu sugiro que vocês assistam pela TV, façam um clima bem bonito e assistam em casa. Eu lembro que aquela noite, queridas, antes de dormir, a Astrid falou assim para mim: mamãe, ora comigo. Vamos orar para o meu papai celestial e vamos pedir a ele que me ajude, que me dê forças, que me cure, para eu poder ir nesse festival. Eu não quero assistir pela TV, eu quero ir com vocês, eu quero estar lá. E aquilo me emocionou muito e nós oramos. Queridas, eu sei que vocês sabem como o nosso amado é maravilhoso e é algo que eu agradeço a ele eternamente, me vem lágrimas aos olhos cada vez que eu penso. Na manhã seguinte a essa oração, a minha filha, que não conseguia andar, que não conseguia mover o braço de tanta dor que ela sentia, não conseguia, o braço estava completamente imobilizado. Ela não conseguia sequer encostar uma roupa naquele braço, porque doía muito. No dia seguinte a essa oração, ela acordou movendo o braço, queridas, e não sentindo dor alguma. Ela gritava de alegria, falou: mãe, vem ver, o meu papai celestial me curou. Mãe, olha, meu braço, eu estou mexendo e ele não está doendo. Ai, queridas, aquilo foi... Nós duas nos abraçamos e chorávamos. Ela falou: viu, mamãe? Ele me respondeu: nós vamos conseguir, eu vou conseguir nesse festival. Eu prometi para ele, mamãe, que eu ia me alimentar direitinho, que eu vou me cuidar e que a gente vai. E foi bem isso. Ela começou a se alimentar direito e melhorando a saúde dela, tendo mais forças, fazendo fisioterapia. Chegou o dia do festival, fomos nós 3 para lá. Ela ainda estava bem fraca, é verdade, mas nós fomos porque a gente confiou nele, apesar do que os médicos diziam que não era para ir, que seria perigoso até para a saúde dela. Nós fomos
porque nós confiamos naquele que estava nos guiando, naquele que falou: vão, eu estou com vocês, eu não os abandonarei, não tenham medo. E foi uma bênção, a viagem foi uma bênção. Ela se divertiu muito, muito naquele festival. Eu também, todos nós. Foi algo que dava para sentir, queridas, a presença do nosso amado lá junto. Ela voltou feliz, nós voltamos leves, e dali para frente a saúde física dela só foi melhorando dia a dia. E isso é apenas uma parte da história, porque depois que ela melhorou bem, passou-se algum tempo, ela veio conversar comigo de novo. Mamãe, eu estava aqui conversando com meu Pai Celestial, e eu acho que ele me disse, ela falou assim, ele me disse o que eu tenho. Eu falei, como assim, minha querida, o que você tem? Ele disse que eu estou dentro do espectro do autismo, mamãe. Será que a gente pode pesquisar mais e ir ao médico para eu poder ter o meu diagnóstico, que ele está me guiando para isso? Ai, meninas, eu confesso, queridas, que primeiro eu pensei, capaz? Porque na minha cabeça o autismo era algo assim, Astrid não estaria... não seria o que eu diria que era uma pessoa autista, uma jovem autista, porque autismo na minha cabeça seriam pessoas que realmente não conseguem fazer nada sozinhas, precisam de suporte o tempo todo. Mas tudo bem, eu comecei a ler, a pesquisar, eu fui conversar com meu amado. A Cid veio me falar que você falou com ela, que ela está no espectro do autismo. Será? Por favor, me guie nisso. E eu comecei a olhar e a pesquisar junto com ela. E fomos vendo que sim, que ela poderia estar ali dentro no nível de suporte 1. Aí ele nos guiou a um médico que começou a fazer exames com ela, testes, encaminhando a uma neuro. E foi feito vários testes e acabou sim sendo comprovado, que ela está dentro do espectro do autismo, com nível de suporte 1, e isso e acabamos, ele nos deu o laudo, ela tem o laudo, e num primeiro momento, queridas, assim, eu fiquei meio chocada, eu pensei, mas como eu não percebi isso, como a minha filha tem autismo? Porque eu sempre achei que ela era apenas uma criança tímida, uma criança reservada, calada, o que para mim não seria estranho, porque eu mesma fui uma criança muito tímida, muito calada, de poucos amigos, gostava mais de ficar em casa, quietinha no meu canto, e ainda hoje sou assim. Então não me passou pela cabeça nem do pai terreno dela que isso não fosse apenas timidez. Mas assim, o que eu posso dizer, queridas, e se alguma de vocês tem uma criança, um filho, criado unicamente por ele, ele me mostrou que o fato da Astrid ter TEA não a torna menor ou menos capaz do que ninguém. Ao contrário, a torna especial, porque foi ele que a criou assim. E isso, na verdade, é uma proteção dele para a nossa menina. Explico. Porque pelo jeito dela, de não querer sair muito, de não querer ir muito a lugares que jovens nessa idade, ela está com 19 anos agora, jovens nessa idade gostam de festas, baladas que eles falam, essas coisas. Ela acaba sendo protegida por ser mais introspectiva, por gostar de ficar mais quieta no canto dela, por gostar de estudos, de se dedicar a certas coisas que os especialistas dizem que é hiperfoco. Eu poderia dizer que o dela
baseando-se na linguagem que eles falam, é a música. Mas eu sei que isso é um dom do nosso amado, o dom do Pai Celestial dela para ela, o dom da música, porque ela ama e ela canta muito bem, ela tem uma voz linda. Então ela se dedica a isso, ela passa o tempo dela com isso. Nós duas conversamos muito, porque nós duas gostamos muito de passar muito tempo em casa, assistindo a programas edificantes juntos, a cuidando da nossa cachorrinha. Então, isso que aos olhos do mundo ela seria visto como neurodivergente, seria uma deficiência, na verdade é uma proteção que o Pai Celestial dela deu para ela para protegê-la dos males desse mundo, das tentações, de tudo isso que nós sabemos que existem e que são muito fortes e que tentam atrair a nossa juventude, os nossos filhos, os nossos jovens. Então, queridas, o que eu gostaria com esse podcast de compartilhar com vocês é que Astrid é um presente que Deus me deu, do jeitinho que ela é, do jeitinho que ela foi criada, que é um jeitinho especial, um jeitinho único, que a torna muito meiga, muito querida, muito amada. O fato dela, como eu poderia dizer, ela tem algumas peculiaridades, como não gostar de falar ao telefone, alguns cheiros, alguns ruídos, alguns alimentos a incomodam, não gostar de, não é nem não gostar, mas não conseguir realmente ficar muito tempo em um ambiente social, falando com muitas pessoas. Essas coisas não podem e não devem ser vistas como negativas ou como deficiências. É um modo como Deus a criou. E se Ele a criou desse jeito, é para o bem dela, é para a proteção dela. E não, ela não vai sentir falta de ir a todas as festas que os jovens vão, passar por todas as experiências que jovens gostam de passar, ir a bares, a muitas festas, porque eu sei que o nosso amado a está preparando, está cuidando dela e a direcionando para o futuro que Ele quer que ela tenha, o que Ele está preparando para ela. Ela foi separada, como naquela história que a Erin conta, lembra? Separada. Como a própria Erin diz, como quando criança, que ela foi separada também. E quando ela conheceu o seu melhor amigo para sempre. É a mesma coisa com a minha filha. E é a mesma coisa com cada uma de vocês, queridas noivas. E agora eu me dirijo especialmente para você, que tem um filho, uma filha, que foi unicamente criado pelo nosso amado. Não veja essa bênção, essa criança, esse filho, essa filha, como alguém com algum tipo de deficiência. Não acredite nessa mentira do mundo. Ela foi criada com muito amor pelo seu Pai Celestial e ela é uma bênção. E ela tem uma missão nesta terra que Ele tem para ela. E ela é especial, ela é muito amada, ela é única. E ela te ama muito, querida noiva. Então, olhe para essa criança, para esse filho, para essa filha, com muito amor e tenha a certeza de que o seu marido celestial, o Pai Celestial do seu filho, da sua filha, está junto com você
para te ajudar, para te apoiar, para te direcionar no melhor caminho para dirigir esse ser, para te apoiar sempre. E pode ter certeza que o melhor dele ainda está por vir na sua vida e na vida do seu filho, da sua filha. Muito, muito obrigada por ouvir esse podcast. Espero que tenha ajudado vocês. E se vocês têm algum comentário, ou, por favor, escreva na nossa seção de comentários. Eu ficaria muito, muito feliz de ouvir o que vocês também têm a compartilhar aqui.